Fala pessoal, beleza? Hoje continuaremos nossa série de vídeos sobre dicas de direito penal e processo penal. Antes de adentrarmos no tema, gostaria de pedir aí que todos se inscrevessem no canal, comentassem aqui o vídeo, indicando alguns temas que poderíamos tratar aqui nos vídeos, que seriam úteis aí nos seus estudos, e também que compartilhem os vídeos com os seus amigos aí para poder compartilhar esse material com o máximo de pessoas possível. Dedicação Delta aqui sempre também pensando em um conteúdo gratuito para vocês, os inscritos do canal, poderem se preparar da melhor forma possível para os concursos que estão por vir. Então, vamos analisar a natureza jurídica da retratação, o conceito, as hipóteses legais e analisaremos aqui também questões de concurso, como sempre, Vamos passar aqui para a próxima tela, só aqui minimizando a imagem para não atrapalhar nos slides. A retratação trata-se de uma causa extintiva da punibilidade do agente, prevista no artigo 107, inciso 6 do Código Penal. Vamos lá. Extingue-se a punibilidade pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite. Então já vemos aqui que é necessária a prévia previsão legal, uma previsão legal anterior para que o instituto seja aplicável. Não é possível que o juiz ali, à luz do caso concreto, conceda a retratação e extinga a punibilidade do agente a qualquer modo. Deve haver essa prévia previsão legal, deve estar o instituto previsto na legislação. Veremos mais adiante que o instituto é previsto no nosso Código Penal basicamente em relação a 3 crimes: crime de calúnia, crime de difamação e os crimes de falso testemunho ou falsa perícia. Aqui também é importante ressaltar, trazendo aqui um breve conceito do Instituto, nada mais é do que o ato de retirar o que anteriormente havia dito. Então, o agente, ele, por exemplo, pratica o crime de calúnia e vem um ato posterior, uma declaração posterior, ele retira aquele ato que ele teria cometido. Então, a gente ali tem a sua punibilidade extinta. Veremos adiante o marco para a realização da retratação, bem como um entendimento do STJ muito importante sobre o tema. Além disso, também é importante ressaltar que, segundo a doutrina, a retratação deve ser irrestrita e incondicional. Ou seja, por exemplo, caso o agente ele tenha imputado vários fatos criminosos a um determinado indivíduo, para que aquela retratação seja considerada como uma causa de extinção da punibilidade, o agente deve se retratar em relação a todos aqueles fatos. A retratação deve ser irrestrita e incondicional, segundo a doutrina, e conforme já falamos, o Instituto é previsto nos crimes de calúnia e difamação, artigo 143 caput do Código Penal, e nos crimes de falso testemunho e falsa perícia, de acordo com o artigo 342, parágrafo 2º do Código Penal. Do artigo 143, nós vamos extrair duas informações importantíssimas. Primeiro é o termo final para a realização da retratação, e após veremos que o Instituto é inaplicável aos crimes de injúria. O crime de injúria, conforme sabemos, é um crime que tutela a honra subjetiva do agente. O Instituto da retratação apenas é cabível nos crimes que tutelam a honra objetiva do agente, o crime de calúnia e o crime de difamação. Então vamos lá, artigo 143, o querelado que antes da sentença, então o marco final para a realização da retratação é a sentença, a prolação da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Então vemos aqui que apenas é aplicável aos crimes de calúnia e difamação, crimes que tutelam a honra objetiva, não é aplicável aos crimes de injúria. Também gostaria aqui de ressaltar um entendimento muito importante do STJ, veiculado no informativo 687. Veja lá, a retratação da calúnia feita antes da sentença acarreta a extinção da punibilidade do agente, independentemente de aceitação do ofendido. Então vemos aqui que não é necessária aqui a concordância do ofendido para que o agente ele se valha dessa causa extintiva da punibilidade. Basta que o agente faça a retratação. Então aqui não há que se falar em aceitação do ofendido. Informativo muito importante aqui, informativo 687 do STJ do ano de 2021, e que com certeza aí vai ser alvo de cobrança nas próximas provas. A retratação também é aplicável nos crimes de falso testemunho ou falsa perícia, artigo 342 do Código Penal. E também que é interessante fazer aqui uma breve distinção, porque também é um peguinha de prova. Segundo o parágrafo 2º do artigo 342, o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então a gente deve fazer essa distinção. Caso o agente pratique aqui o crime de falso testemunho, o agente ele tem que fazer a retratação no processo, antes da sentença, do processo em que ele cometeu o falso testemunho ou falsa perícia. Não é no processo criminal posterior que visa apurar o falso testemunho ou a falsa perícia. Então, aqui um exemplo. Caso o agente ele seja testemunha em um processo trabalhista, o agente ele tem que fazer essa retratação no processo trabalhista, ali antes da sentença, para que seja considerado como retratação. O agente ele não faz aqui a retratação no processo criminal posterior que visa apurar o crime de falso testemunho. Vamos analisar a seguinte questão. Investigador de Polícia Civil, PC Amazonas, ano 2022.
Kelly ajuizou queixa-crime em face de seu ex-namorado Daniel, em razão de declarações atentatórias à sua honra, com caráter misógino, nas redes sociais, imputando-lhes o crime de injúria e difamação. Após ter sido citado por oficial de justiça, Daniel manifestou-se publicamente nas redes sociais em pedido de desculpas a Kelly. Diante do cenário exposto, assinale a alternativa correta. Poderá ser caracterizada a extinção da punibilidade pela retratação apenas quanto ao crime de difamação. A alternativa está correta, né? Nós vimos aqui anteriormente que a retratação apenas é cabível nos crimes contra a honra que tutelam a honra objetiva, o crime de calúnia e o crime de difamação. Não é aplicável ao crime de injúria. Então, gabarito da questão é a letra A. Vamos aqui analisar os próximos itens, né? A letra B. A retratação não é cabível, pois Daniel manifestou-se somente após a citação. Vimos que a retratação é cabível até a sentença. A letra C fala que seria possível aplicar no crime de injúria, como já falamos, apenas aplicável aos crimes de calúnia e difamação, crimes que tutelam a honra objetiva. Letra D. Quanto ao crime de injúria, Kelly poderá conceder perdão do ofendido independentemente da vontade de Daniel, por se tratar de ato bilateral, né? O perdão do ofendido ele é um ato bilateral, demanda aqui a aceitação do agente, né? O agente ele pode denegar aqui o perdão concedido para que se prove a sua inocência ao longo do processo penal. E a letra E também falando em relação ao crime de injúria e difamação, a retratação apenas é cabível nos crimes de calúnia e difamação. É isso, pessoal. Esses foram os apontamentos de hoje. Espero que tenham gostado da dica. Coloquem aí, por favor, nos comentários os temas que vocês gostariam que fossem tratados aqui nos próximos vídeos. Um grande abraço e fiquem com Deus.